Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo. Trago agora a continuidade do nosso livro Dos Espíritos, o estudo que fazemos no terceiro capítulo, segunda parte, com o tema Separação da Alma pela Morte do Corpo Físico. Vamos lá, questão 154. A separação entre a alma e o corpo físico é dolorosa? Resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não participa dessa separação. Mesmo os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são prazerosos para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio. Comentário de Kardec. Na morte natural, que ocorre pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, quem sofre, quem sente a dor, é o corpo físico. O espírito se sente aliviado por estar livre deste corpo físico e continuar prosseguindo sua etapa. Certo? Questão 155. Como ocorre a separação entre a alma e o corpo físico? Resposta: quando as ligações fluídicas que prendiam a alma ao corpo físico se rompem, ela se desprende e retorna ao mundo espiritual. 155A. A separação entre a alma e o corpo físico se dá instantaneamente e com a transição brusca de um plano para o outro? Existe uma linha de demarcação bem definida entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente do corpo. Não escapa como um pássaro que ganha a liberdade subitamente. Os dois estados entre a vida e a morte se tocam e se confundem, permitindo que o espírito se desprenda pouco a pouco das ligações fluídicas que prendiam ao corpo físico. Essas ligações fluídicas se desatam e não se quebram. Comentário de Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo físico pelo seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte ocorre apenas para o corpo físico e não para o perispírito, pois este separa-se do corpo quando nele cessa a vida orgânica. A observação comprova que, no instante da morte, o desligamento entre o perispírito e o corpo físico não se dá subitamente. Ele se processa gradualmente e com uma lentidão que varia de indivíduo para indivíduo. Para uns, esse desligamento é muito rápido e podemos dizer que o momento da morte é também o da libertação. Noutros, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito mais demorado, podendo durar alguns dias, semanas e até meses. O desligamento demorado não sugere que exista no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas resulta de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Essa afinidade está sempre na razão direta da importância que o espírito deu ao corpo físico e às coisas materiais durante a sua vida. De fato, é racional se conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais difícil será para ele separar-se dela. Por outro lado, as atividades intelectuais e morais, junto com o pensamento elevado, operam um começo de desprendimento, mesmo durante o período em que o espírito ainda está encarnado. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Esse é o resultado de estudos feitos em vários indivíduos observados durante o momento da morte. Essas observações comprovam ainda que a afinidade existente entre a alma e o corpo em alguns indivíduos é tão intensa que o espírito pode sentir o horror da decomposição do próprio corpo físico. Esse caso é excepcional e ocorre somente para certos tipos de vida e certos tipos de morte, verifica-se entre alguns suicidas.
Portanto, quanto mais desprendido da matéria, das paixões inferiores, como nós dizemos, dos vícios, mais simples, menos demorado será esse desligamento do espírito do corpo físico. Quanto mais apegado à matéria, às paixões inferiores e aos vícios, mais demorado isso acontece. E em certos tipos de vida levados durante a existência terrena, certos tipos de atitude, cada caso é um caso, e em alguns tipos de suicídios, a pessoa passa durante alguns dias, meses e anos sofrendo junto do corpo físico, vendo a sua decomposição. Questão 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo físico pode ocorrer antes da expiação completa da vida orgânica? Resposta. Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo físico, restando nele somente a vida orgânica. O homem já não tem mais consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração estiver fazendo o sangue circular nas veias. E para isso, não há necessidade da alma. 157. No momento da morte, a alma chega a ter algum êxtase que lhe permita vislumbrar o mundo em que vai entrar novamente? Resposta. Muitas vezes a alma sente que as ligações fluídicas que o prendem ao corpo físico vão se desfazer. Emprega, então, todos os esforços para que isso se complete. Assim, já parcialmente separada do corpo, a alma vê o futuro desdobrar-se diante de si e desfruta, por antecipação, da condição de espírito desencarnado. Então, nessas duas questões, existem situações e situações, né? Então, em alguns casos, como ali coloca, a alma já deixou o corpo, restando apenas a parte orgânica por se desfazer, a vitalidade. Em outros casos, né, não, em alguns casos já, como diz aqui, o homem não tem mais consciência de si mesmo. Resta ainda um sopro de vida orgânica, apenas aquela vitalidade que ainda permanece se esgotando no corpo. E muitas vezes a alma sente as ligações fluídicas que aprendem ao corpo físico vão se desfazer, já a questão 157, e já consegue ter vislumbrações do que a aguarda e sente com isso uma alegria ou uma perturbação, dependendo do que lhe aguarda, dependendo do seu da sua trajetória aqui na sua encarnação, do que fez. Questão 158. O exemplo da lagarta que inicialmente rasteja na terra, depois se encerra em sua crisálida em estado de morte aparente para mais tarde renascer de forma brilhante como borboleta, pode nos dar uma ideia de vida terrestre, lagarta rastejando, do túmulo, lagarta encerrada em sua crisálida? E, finalmente, da nossa existência, lagarta renascendo como borboleta? Resposta. A ideia é limitada, mas a imagem é boa. Todavia, não deve ser tomada ao pé da letra, como muitas vezes vocês fazem. Observação. Crisálida, estado intermediário entre a borboleta e a lagarta. Na pergunta, a imagem da lagarta, que se transforma em borboleta, pode ser entendida como sendo a nossa transformação rumo ao aperfeiçoamento. Certo? Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Resposta. Isso depende muito. Aqueles que fizeram o mal, com o desejo de fazê-lo, num primeiro momento sentirão vergonha do que fizeram. Para o justo, é bem diferente. A alma sente-se aliviada, como se alguém
lhe tivesse tirado um grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Portanto, dia a dia é como um ensaio do nosso desencarne. Portanto, e me coloco junto, cada um de nós precisa cuidar mais de seus pensamentos e das suas atitudes. Questão 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles a quem conheceu na terra e que morreram antes dele? Resposta: sim. Conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam, quase sempre os espíritos amigos vêm recebê-lo na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se desvencilhar das ligações que ainda o prendem ao corpo físico. Reencontra também aqueles a quem conheceu e perdeu de vista durante a sua permanência na Terra. Vê os que estão na erraticidade, como também vai visitar os que estão encarnados. Observação: erraticidade é o intervalo entre uma reencarnação e outra, ou melhor, é o período em que o espírito permanece no mundo espiritual. Então, ao desencarnar, muitas vezes nós vemos uma pessoa que está prestes a desencarnar e diz: eu já estou vendo fulano, eu estou vendo a ciclana, que são o pai, a mãe, o esposo, o irmão, amigos, que já desencarnaram antes dele, antes dela. E eles ali vêm receber, vêm ali lhe abraçar, auxiliar, para que assim o espírito se tranquilize nesta mudança de plano, de mundo material para o mundo espiritual. E sinta-se feliz, e como eles também sentem, certo? Questão 161. Em caso de morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a extinção da vida ocorrem de maneira simultânea? Resposta: sim. Geralmente é simultânea, mas em todos os casos o tempo entre a separação da alma e a extinção da vida é muito curto. Observação: o desencarne por morte violenta sempre causa muita perturbação, pois o espírito é pego de surpresa e a mudança do mundo material para o mundo espiritual ocorre de forma brusca. Entretanto, a intensidade dessa perturbação e o tempo que ela dura pode variar ao infinito, uma vez que vai depender sempre do grau de elevação em que o espírito já se encontra. Assim, quanto mais apegado às coisas materiais e os vícios de toda a ordem, maior será essa perturbação. Apenas os espíritos muito evoluídos a sofrem de maneira mais branda. Portanto, de acordo com a nossa escala evolutiva, se passarmos por um caso de uma morte através de um acidente ou de uma morte violenta, o corpo físico sentirá essa mudança, mas o espírito varia muito nesta questão, porque muitas vezes um susto já faz com que ele tenha um adormecimento e assim não se dê conta disto, mas a perturbação virá, com certeza, para que ele compreenda aonde está, se é no mundo material ou no mundo físico. Espiritual, desculpe. Questão 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva alguns instantes a consciência de si mesmo? Resposta: muitas vezes ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica tenha se extinguido completamente. Entretanto, é muito mais frequente o medo da morte fazer com que o executado perca a consciência de si mesmo antes do golpe fatal. Comentário de Kardec. Trata-se aqui da consciência que o executado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos do corpo físico, e não como espírito. Se não perdeu a consciência antes da execução, pode conservá-la por alguns instantes que são de breve duração.
essa consciência cessa necessariamente com a morte orgânica do cérebro, o que não significa que o perispírito esteja totalmente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, onde as forças vitais ainda são muito intensas, as ligações que prendem o perispírito ao corpo físico ainda são muito fortes e o desligamento completo é sempre mais demorado. Portanto, tudo varia com a forma que nós estamos vivendo aqui, a maneira que estamos levando esta vida. Mas a morte violenta, esses casos, por exemplo, de assassinatos, ou até mesmo em alguns casos em que ainda exista a pena de morte sendo aplicada, são casos muito complexos, aonde o espírito demora a se desligar, ter esta consciência, porque ela pode, ali por alguns instantes, ainda estar junto do seu corpo físico, certo? Então, eu sou Débora Rabelo e este foi o nosso estudo de hoje, de O Livro dos Espíritos. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.